Bom dia, boa tarde, boa noite. Naquelas jovens tardes de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, muitas vezes, quase sempre, tudo girava em torno do futebol. Que tempo bom, né? Nós éramos jovens e imortais. Naquela imersão profunda e até perigosa, era fundamental estar informado sobre qualquer coisa relativa ao universo da bola. Times, craques, campeonatos, crônicas, notas, escudinhos, tabelas, enfim. A gente tinha todo o tempo do mundo e, para ser sincero, já estávamos completamente viciados, pré-adolescentes adictos do futebol. Que coisa, né? Pois é, mas quais eram as nossas fontes de informação? Quem eram os fornecedores do nosso ópio futebolístico? A edição 155 do Chinelinho Cast mergulha pesado em uma bibliografia sentimental de revistas, jornais, colunas e tudo mais que um dia, naquelas jovens tardes, fizeram a nossa formação como torcedores. Ópio futebolístico, hein? Que bonito isso, cara. É, Pois é, hoje, bonito. Vamos falar de publicações como a revista Placar, mítica Placar, né? Jornais como o icônico Jornal dos Esportes, o Cor-de-Rosa, escritores, cronistas, jornalistas, que sem exagero nos ensinaram a ler, a escrever e até a pensar. Então se prepare, o convite está feito. Como naquele conto do Jorge Luiz Borges, vamos entrar numa espécie de biblioteca de Babel do futebol. Chama a vinheta que está no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Pois bem, Edmundo, antes de começar essa viagem no tempo, é bom lembrar que no final do programa de hoje, como sempre, como de hábito nessa nova temporada, né, a gente vai eleger a bizarrice da semana, né? Mas agora, vamos embora. Eu começo te perguntando sobre a célebre revista Placar que a gente citou aqui na abertura, né? Essas páginas da Placar marcaram nossas vidas, a nossa memória e talvez provocaram também sérios desfalques na sua mesada de adolescente, na minha mesada também. Quais são as suas recordações da Placar? que a partir de 77, 78 eu já comprava na banca e tal. Mesmo naquela época ainda não lendo as matérias que falavam mais dos jogos, assim, eu achavam chatas, eu não lia, mas eu lia coisas mais de história do futebol e tal, já, né, enfim. Mas eu gostava muito do que vinha na Placar, né, que era os tabelões, né, dos campeonatos que vinham rolando. No começo do ano vinham os tabelões É. dos estaduais, né? Enfim, que vinha com aqueles quadradinhos que você ia preenchendo de caneta esferográfica, né? Então, às vezes você errava e cagava o negócio todo, aí tinha que fazer umas indicações com seta, tá errado, esse, tal, não sei o quê. Eu gostava de preencher o quadradinho inteiro. Tinha gente que botava um X, ia botando Xzinho, né, nos pontos e tal. Eu botava X, até isso facilitava um pouco a correção, se fosse É o caso. verdade, verdade. Mas eu tinha toque já. Desde aquela época eu gostava de preencher os quadradinhos. Então é isso. Eu preenchi os quadradinhos dos pontos e tal. E tinha os escudinhos para botar nos jogos de botão, né? Nos times de botão. Ah, Naquela época você ainda não tinha essa facilidade das figurinhas autocolantes, né? Então os escudinhos vinham numa página normal, não era nem numa página de gramatura mais grossa, assim, né? Um papel um é. pouco mais. Era uma página normal da revista, eu não sei que gramatura é aquela. E aí, geralmente, em cada edição vinham dois times completos, na verdade, do número 1 ao número 12, né? Exatamente. Então, a gente já ficava na expectativa para saber quais eram os times que viriam também, né? Então, a maioria das placares que eu ainda tenho guardada estão recortadas na parte dos. Acho que Escudinho. não serve para colecionadores, se eu quiser vender, porque tá recortada nas Não. partes dos escudinhos. Essas eram as principais. Aí eu comecei a ficar viciado em placar. E aquilo começou a se tornar um estorvo, porque começou a criar uma pilha de placar aqui em casa, entendeu? Até que depois de um tempo eu vi que estava impossível guardar aquilo tudo, porque vai ficando amarelo, vai Não. fedendo, vai ficando com poeira, o troço vai estragando e tal, né? Enfim. Às vezes Sim. dá traça também, aí come um pedaço, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, não, vou guardar, vou desapegar.
eu tenho isso, eu tenho crise de desapego com as coisas que eu guardo. De vez em quando eu quero me livrar das coisas e tal. E aí eu falei, vou desapegar, vou jogar todas as placares fora, menos as que tem na Aham. capa citações ao Vasco, mesmo que não fosse a manchete principal, se tivesse uma citação de canto de capa assim e tal, alguma foto de algum personagem do Vasco, eu guardava. Então eu guardei as que tem do Vasco e as que falam de seleção brasileira, incluindo a Sim. série que eles fizeram em 94. Acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso para a Copa do Mundo, de fazer uma edição É. extra, mais fininha, especificamente sobre o jogo do Brasil do dia anterior, né? Então, no dia seguinte Uhum. já tinha uma edição da Placar nova, né? Então foram 7, né, edições em 94 extras sobre a Copa do Mundo que eu Sim. tenho guardadas também. Era até num papel uma gramatura maior, o papel um pouco mais grosso e tal, né? Enfim. Então elas ainda estão mais preservadas por causa disso. Agora, as antigas que eu ainda tenho do Vasco ainda estão naquele. Não tem jeito, né, cara? Depois dessa era digital, você acaba ficando meio com certo. Dá uma certa preguiça, né? Tu pegar aquela pilha toda empoeirada, aquele cheiro de poeira, e a É. poeira já faz mal, né? Você já tá velho, a poeira já dá uma tossida, aquilo que você não tossia na época. E A não ser aí, que você se torne um profissional do é, colecionismo, aquele cara que preserva a revista de papel de uma forma, né? Mas aí também você vai entrar num âmbito enfim, você de um tem que ter. perfeccionismo de gastar grana e tudo isso, Você tem que espaço, ter né? condições ideais de armazenamento também, não só de espaço, É. mas acho que até de temperatura também, para a coisa também não dar uma desgringolada, né? O papel não apodrecer rápido também, né? Aí você vai ter Sim, que guardar sim. tipo um esquema de biblioteca profissional, né? É, De verdade, acervo profissional, né? Então, que realmente verdade. complica, né? Hoje em dia você encontra, né, colecionadores que não sei como é que fizeram, se digitalizaram os arquivos, mas eu já vi anunciando na internet, não sei se é Uhum. picaretagem também, tal, o pessoal vendendo todas as edições de placar, da número um até a última, digitalizadas, completas, Sim, da primeira página à última página, incluindo páginas com comercial com propagandas e tudo mais, tal. sim. Acho que em termos, se alguém quer preservar isso na memória e realmente isso está sendo disponível, acho que vale até a pena. Acho que está sendo vendido até por uns 300, R$ 400, o arquivo todo, assim, com todas as revistas, tal, não sei o quê. Mas não sei Sim, se vale a vale a pena, mas, pena. mas, Não, mas acho que realmente sim, para é um quem. ícone, né? É um ícone dessa nossa geração aí, né? Que começou a gostar de futebol na década de 70, até de uma geração anterior, que a Placar começou em 70 mesmo, né? É, na onda do Tri, né? Do 1970, né? tricampeonato. É. É, E a você placar aí? de Ah, 1970. Cara, complementando só um pouquinho que você tá, esse teu relato, né? Comovente de colecionador e que, sim, enfim, e também desapegador, desapegado tempos isso. depois. Minha história é parecida, né? A questão é que eu tinha, né? Uma sociedade. Falamos até nisso naquele episódio da primeira Ah, é temporada do verdade. colecionismo, né? Isso. A grana era curta, todo mundo vivia de mesada, adolescentes, né? Então eu tinha uma sociedade com Carlos Vasconcelos, né? O rubro-negro, grande amigo de infância, e a gente era uma alternância semanal. Uma semana eu comprava e na outra semana ele comprava. Mas tinha um compromisso ético nisso, né? Que se a edição fosse importante para o Flamengo, no caso dele, ou para o Fluminense no meu, depois essa edição era presenteada, né, pro outro. O que um compromisso que nunca foi quebrado, devo dizer, né? Porque talvez numa briga qualquer, sei lá, pudesse ter rasgado revistas do Flamengo e ele do Fluminense, mas isso Sim. nunca aconteceu. E eu lembro, cara, assim, é claro que uma certa idade, que você começa a acompanhar ainda mais jovem, né? Talvez alguns textos não fossem palatáveis para nós, né? Mas desde muito, assim, moleque, 13, 14 anos, eu lembro, assim, cara, de ficar interessado em algumas coisas que eram escritas pelos repórteres, né? O texto da placar era uma coisa muito legal, né, cara? Eu Sim. lembro de nomes que depois eu tive curiosidade de ver.
e que até me influenciaram, cara, numa escolha do jornalismo como carreira, que eu já não sigo mais, mas que certamente levaram a isso. Eu tenho certeza que a leitura de placar levou a isso, cara. Gente como Juca Kfouri, controverso Kfouri hoje, né? Mas, Sim, pô, grande repórter, grande texto jornalístico, Divino Fonseca, não sei se você lembra, que era lembro. um gaúcho, né? Divino Fonseca, o Marcelo Rezende, falecido Marcelo Rezende, Sim, né? Que depois sim. enveredou pela coisa do jornalismo, digamos assim, sangrento, né? E já, Investigativo, sangrento e popularesco, né? exatamente. E, cara, fotógrafos também, era uma revista assim muito muito visual, né, cara? Fotógrafos com Sérgio Martinelli, Ronaldo Couto, uma galera, assim, Rodolfo Machado, que pô, arrebentavam, eram fotos lindas, lindas, lindas. Eu também tinha, claro, né, além do texto, ou juntamente com o texto, eu tinha uma enorme atração pelas tabelas, né? Tô até vendo aqui algumas tabelas, que é uma coisa sensacional, né, cara? É muito legal você Tinha ver. tabelão de tudo. O mais aguardado era do brasileiro, né? E Sim, mais tinha, sim, como eu falei, tinha dos estaduais, tinha às vezes do campeonato italiano, naquela época que estava começando a bombar a transmissão de campeonato é italiano, né, tal, né, enfim, começo dos anos verdade, 80 ali, anos 90 tal. Tinha vários. verdade. Copa do Mundo, então, até as edições especiais de Copa do Mundo, tal. Até há pouco tempo, acho que até a Copa de 2018, eu ainda tentei caçar uma placar aí de edição de Copa do Mundo, mas aí parece que Sim. 2018 já, além de estar cara, Uhum. já não estava trazendo todas as seleções, algumas, aquela cobertura que Placar fazia para todas, tal, já não estava, entendeu? É, Enfim, já estava um troço esquisito, assim, tal. Não era mais aquele guia da Copa do Mundo, né, tal. eu tô aqui Enfim, abrindo algumas tabelas, cara. Campeonato Paulista com 22 participantes, tem o São isso. Bento, tem o Santo André, tem o Juventus da Moca, coisas muito legais. O italiano que você falou também tá aqui, todo completinho. O Carioca de 87, olha só. Fluminense, Bangu e logo depois tem os escudinhos, cara, que esse aqui já é o quadrangular, o terceiro turno, veja só. Terceiro turno do Carioca de 87, né? Que o Vasco Exatamente. acabou levando. Era Fluminense, um triangular, né? Aqui. Na verdade, um quadrangular, desculpa. Bangu, Fluminense, Vasco e Flamengo. E aqui tem os escudinhos, Os né? Com escudinhos, 12 né? jogadores Eu para lembro, recortar. eu lembro dessa edição que teve esses quatro. Tinha isso, É, às vezes os escudinhos vinham com mais time, dependendo da ocasião também e tal, né? Enfim. e uma coisa que eu me lembro também era umas charges que tinham, uns quadrinhos que tinham que eram muito legais, assim, cara, Sim, de ver, enfim, várias pessoas passaram, mas tinha um que eu lembro com carinho, que era o Jereba, que era um cara que era meio pereba, não sei se você lembra disso. não Eu lembro tinha, desse especificamente. não vou lembrar exatamente, cara, quem era o quadrinista, mas era um Pois é, grande barato. eu não lembro não. Ele sofria na concentração, era um negócio. Eu lembro que tinha esses quadrinhos e tal, que eles vieram até há pouco tempo, né? Não sei, tem muito tempo que eu não vejo a placar, né? Outro dia eu passei pela Sim, banca e tinha lá um guia do Brasileirão 2023 e 23 e tal, né? Enfim. Acho que estava verdade. encalhado, porque É, foi há pouco tempo que eu vi isso, devia estar encalhado lá e tal. sim. O placar Mas continua, né? Tem um site, tá no Instagram, tem continua, uma. continua. Continua. Mas ela teve umas fases meio bizarras, né? Depois dessa primeira fase tradicional, né? Que era uma por Teve. semana tradicional, normalmente eu acho que saía nas terças-feiras, era algo assim e tal, né? Depois Acho que esse dia é. mudou também e tal. Mas Uhum. depois ela passou a ser mensal, né? Passou É. a ser mensal, quase acabou. Aí depois ela virou placar, sexo, rock and roll e futebol, né? Futebol, sexo, rock and roll. Isso, Foi uma apelação total, né? Porque total. não ia bem e eles queriam conquistar um público jovem, né? O público É, deles já estava envelhecendo, a gente já também, acho que já não comprava nessa época. E foi, eu até comprei algumas, mas era uma apelação total, né? Umas mulheres meio peladas, era uma coisa que hoje seria não, era completamente uma linguagem meio inadmissível. assim, Pop, analisando, tentativa. pop, MTV, né? Uma coisa meio, né? É, O fato de inserir o rock and roll também, né? Acaba puxando para essa coisa, a linguagem MTV também e tal.
E realmente não foi legal, não. Mudou o formato, né? Antigamente era aquele formato padrão de revista, né? Depois virou aquele, É, não sei maior. o nome daquele formato, técnico, mas grande pra caralho. Era ruim até de guardar, né? Quem coleciona deve ter ficado puto, porque pô, você tem as pilhas certinhas É. daquele. Aí depois vem uma trolha quase, porra, 2 vezes maior. É complicado, É. né? Então isso Mas deve ter durou pouco, né? complicado. Essa fase não Durou. vingou. Não vingou. Depois eles voltaram, tá mais enfraquecidos e aí vieram essas edições especiais de Copa ou É, às vezes perfis, né? Teve uma do Pelé que eu tive vontade de comprar, que eu vou até se eu achar na banca, que é uma capa bonita, né? sim, Aquela sim. foto famosa do Pelé com um instrumento, de É, sopro atrás, uma tuba, né? Que parece exatamente. É. uma auréola de santo. Não sei como é que tá agora a procura, né, tal, mas passou a ser uma coisa mesmo que priorizou o digital, né? Assim, Claro, as não tem notícias como, né? da semana, do dia a dia e tal, você tá lá no site do Placar, né? Você encontra lá, tal. A É, de banca realmente passou a ser agora uma sim. coisa assim de momentos especiais, né? Mas tiveram grandes capas, né, cara? Eu lembro capas marcantes, assim, Teve. até pelo, pelo, pelos eventos lá, quando o Brasil perdeu a Copa de 82, né? Eu tô até com ela aqui na minha frente, dá um certo aperto no coração. Que pena, Brasil, né? Que Isso. era um fundo preto, assim, e tipo um recorte, como se estivesse queimando, com os jogadores da Itália comemorando ali, os brasileiros meio perplexos, né? Cabisbaixos. A famosa capa da loteria esportiva também, na capa preta, o escândalo da loteria Da máfia, esportiva. né? Exatamente. Exatamente. Entre outros e outros Tem e uma outros, capa né? que eu nunca esqueci, que me marcou bastante, que tem a ver com o Vasco, que foi quando o Roberto fez 500 gols. As capas, como eu já falei, das edições especiais da Copa do Mundo e tal, né? Enfim, são capas que Sim, também me marcaram bastante, assim. sim, era uma revista muito bem produzida, né? Jornalisticamente era demais. E só para lembrar e fazer uma pequena homenagem ao nosso Ricardo Belial, que esteve aqui, foi um dos fotógrafos também de Placar, né? Sim, sim. É. A gente fechar esse tópico assim só para literalmente ilustrar, né? Estou aqui com algumas edições que eu conservei, claro, ligadas ao Fluminense, né? Mostra Isso aí. aqui é grandes perfis da Placar, né? Com perfis de Isso. jogadores do Fluminense, né? Essa aqui é de 2002. É. 2002. Está até bem conservadinha. Tá. Sendo que essa logo aí no canto é a última logo, é a logo mais recente, né? Ela é mantida ainda, né? É, Antigamente era só o aqui nome mesmo, né? sim. Aqui é a mesma logo, né? Que é Sim. a última, que é o campeão brasileiro de 2012, e uma relíquia de 83. Olha Fluminense só, rapaz, isso aí é bom, hein? campeão, campeão carioca de 83, o saudoso, querido Assis aqui em primeiro plano, né? Isso aí é Viva o Flu bom, isso é campeão. bom. Eu vou colocar aqui o pôster do Olha aí. campeão. E no verso do pôster, aqui está uma tabela do segundo turno. Uma tabela do segundo turno parcialmente preenchida por mim, Que com os maravilha. os quadradinhos inteiros, como você fazia, Inteiro, rapaz, olha aí. né? É isso aí. Eu realmente não consegui encontrar minhas revistas. Eu pensei em trazer também, mas não consegui. Mas e os jornais, assim, memória de jornais? Na verdade, minhas memórias são mais ou menos as que estão previstas aí no nosso roteiro, né, tal. É o caderno esportivo do Globo, que infelizmente acabou, né? Não tem mais. Segunda-feira tinha o caderno esportivo, né, de segunda-feira, que era um caderno só de Sim. esporte. Não sei se, acho que não tem mais, né? Enfim. Não. Nos outros dias você tinha pelo menos umas 4 páginas de esporte, né? Uhum. Principalmente nos dias seguintes a jogos durante a semana, tal. Mas no mínimo 2 páginas inteiras de esporte você tinha de duas Sim. a quatro, né, nos outros dias. E domingo com expectativa, segunda-feira tinha muita expectativa com relação ao caderno de esporte, né? Que tinha também algumas coisas interessantes, né? A coluna do Otelo também, né? Que tinha charge, tinha aquelas brincadeiras. Rubro-negro, né? Tinha, Rubro-negro, Otelo Caçador, para quem não sabe, era um chargista e cronista, né? exatamente. Não era bem cronista, né? Ele era mais um chargista que era fanático e totalmente parcial pelo Flamengo, que era legal, né? Porque ele sacaneava todo mundo e Isso. tinha o famoso diploma de sofredor, né? É.
E o placar moral, né? De Placar moral. quanto que ele achava que deveria ter sido os jogos do final de semana, né? Que o Flamengo sempre ganhava nos placares, mesmo que tivesse tomado uma surra, o Flamengo É, ganhava. é. Otelo Caçador. Exatamente, exatamente. Cara, pelo menos ele assumia, né? Era parcial mesmo. Eu não tinha noção na época da grandeza do Nelson Rodrigues, né? Mas eu me lembro de 78, 79, de ver alguma coisa do Nelson Rodrigues, né? A gente era muito novo nessa época, Sim, não tinha sim, como a sim, gente sim, é. sacar aquilo. Era, Não tinha, nem sabia direito quem era o Nelson Rodrigues, né? Então eu não me é. interessava muito por esses artigos na época, né? Tá, mas eu me lembro disso, eu tenho essa memória. E mais recentemente o Calazans, né? O Renato Maurício Prado, né? O Jornal do Brasil eu gostava também, mas assim, é uma coisa até boba, né? Mas eu não gostava muito de ler o Esporte Jornal do Brasil, por uma questão técnica que eu falei, que é que o Jornal do Brasil soltava tinta pra caralho, entendeu? Tu terminar de ler o Jornal do Brasil, tua mão tava preta, entendeu? Os textos estavam pretos. E o Globo não soltava tinta, O né? que já era, eu acho, um índice da decadência do JB que você Acho que pegou, sim, é, pegou em loco, como eu também peguei, também estagiei no exatamente. JB. A galera, com o iminente fim do JB, foi migrando, né, para o Globo, que É, já era o caminho para todo mundo que quisesse fazer jornalismo no, né, jornalismo, exatamente. É. uma grande redação mas lá em casa era diferente, cara, porque o JB assim, era comprado pelo meu padrasto, porque desde moleque eu via lá o JB, claro, não lia ainda, mas muito pequeno, porque era um jornal mais progressista, porque Sim, era o jornal da Zona Sul, né, da Carioca, então tinha toda essa pegada. E aí eu lembro, assim, vagamente de nomes como João Saldanha, assim como Nelson era uma coisa inalcançável para você, o João Saldanha também era uma coisa que nomes que também me chamavam a atenção, como o Demário Tougnió, que eu achava o uma coisa Demário. falecido Aldemário, grande repórter, né? Eu trabalhei com ele depois no JB, não na editoria de esporte, mas Sim, fui contemporâneo dele lá, Roberto Assaf também, grande sim, sim. pesquisador, escritor do futebol, Paulo César Vasconcelos, Trajano no JB, e no Globo uma memória, assim, já mais velho, de ler as colunas do Sérgio Cabral, que eu curtia bastante. Sérgio Cabral, pai, por favor, né? Sim, sim. Grande vascaíno, não o filho. E do Armando Nogueira também, que eu já achava saudoso Armando, mas eu achava mais piegas, assim. Calazans, É. como você falou, Renato Maurício Prado, O João né? Saldanha eu tive nessa época aí, ele já acho que se não me engano ele faleceu em 90, né, ou 91, logo depois da Copa da Itália, acho que foi uma Foi. coisa assim, né, tal. Eu acho que ele Ele faleceu na Itália mesmo. foi, acho que foi. Mas ele ainda escrevia lá no JB e eu tive a oportunidade de cruzar com ele várias vezes. Eu já estava na rádio JB e tal, então muitas vezes eu cruzei com ele, assim, e tal, em É, elevador, tal, subindo, descendo ali e tal. E a Manchete tinha a falecida TV Manchete tinha um acordo lá com o JB. Então, alguns dos cronistas, seja esportivos ou de outras áreas jornalísticas, que tinham quadros visuais, audiovisuais na TV Manchete, às vezes gravavam suas participações lá no espaço do JB. sim, sim, E então me lembro do João Saldanha gravando alguns comentários para a TV Manchete lá na Rádio JB, na própria Rádio JB também. Usava um estúdio vazio lá como estúdio, transformado em estúdio improvisado de sim. televisão, tal, né? Enfim, e alguns outros também. Essas memórias são muito legais. Eu tenho uma também do Odemário, já em 97, 98, trabalhando na equipe do JB, né? Que era uma equipe, Roberto Falcão, a SAF estava lá, o Sim, Odemário. sim, E naquela ocasião em que o Romário foi convocado pelo Zagallo, que todo mundo dizia que o Romário não seria convocado, né? E ele bancou, o Demário bancou e o Romário foi de fato convocado. Depois seria cortado, né? Dizendo que o Zico queria fodê-lo, enfim, mas isso é outra história. Mas o Demário deu um super furo assim. E eu lembro do Paulo Totti, que era o diretor de redação, o chefe sim, executivo, sim. entrando na redação e chamou o Demar, ele entrou por um lado, a redação imensa, lembra? Lembro. E ele falou, Demário, e começou a aplaudir, a redação inteira se levantou para aplaudir, ele lá sentado, ele era um cara
Enfim, não tinha assim muita finesse, digamos assim, mas ele baixou a É, cabeça e chorou assim, foi uma coisa né? bonita. Essa galera forjou um pouco o nosso gosto pelo futebol, Tem uma memória também, não posso deixar de passar do João Márcio também, olha, que eu convivi bastante na Rádio JB. Na verdade, lá na JB sim, não tinha cobertura formal de esporte, né? Era só notícias soltas no decorrer do noticiário. Então, na Rádio JB, ele se dedicava mais à questão cultural e de história da uhum, música, né, que ele tinha um conhecimento sinistro também, né, nessa área, tá? sim, Ele trabalhava com o sim. Saroldi, né? No programa que o Saroldi tinha à Zé Carlos noite. Saroldi, uhum, José Carlos Saroldi. Tinha à noite também, que eu esqueci o nome, era um programa, era uma revista eletrônica cultural, né? E o João Máximo uhum, fazia comentários culturais e tal também, né? Mas eu legal, tive várias conversas com ele, assim, nas madrugadas lá da grande Rádio lembrança, JB, não só é. sobre a questão cultural, mas principalmente questão de futebol também, né? Foi uma convivência muito Pesquisador, legal, sim, exatamente. texto, eu lembro bastante, legal que você lembrou, texto refinadíssimo, tricolor, João Máximo, assim, é um cara que ele Sim, está até hoje, né? Está sim. aposentado, mas ele volta e meia ele contribui com, acho que ele escreveu sobre o Pelé, agora Acho que sim. recentemente na morte do Pelé. Tem o JS, né? O famoso JS, né? Jornal dos Que a gente não Esportes. pegou o auge dele, né? Não foi fundado por Mário Filho, mas Mário Filho depois acabou sendo o grande nome do Jornal Sim, dos Esportes, sim, irmão de Nelson Rodrigues. Mas a gente já pega ele numa certa, enfim, numa decadência também, né? Mas era muito também. legal o Cor-de-Rosa. Cor-de-rosa, que também soltava tinta de forma avassaladora na mão Mas também. o, Você o terminava Cor-de-Rosa, não só na mão, na bunda também, porque muita gente recebia, sentava. sentava no jornal e saía com os fundilhos completamente pretos O ali, né? pessoal levava pro Maracanã, né? O Jornal dos Esportes para sentar naquela cadeira empoeirada de ferro ou até na arquibancada mesmo também e tal, mas Verdade, quando você verdade. não tinha aquela almofada, né, que era uma sacolinha, né, que tinha o escudo do clube, né? Era uma sacola com uma almofada dentro, fechada com um botãozinho, que tinha o escudo do clube, né? Então, Sim, quando você não levava, aí eu me lembro que às vezes você recebia, estava chegando no Maracanã, recebia um Jornal dos Esportes de graça. Aí a galera dava uma lida, pegava a página é, que não era de esporte, que tinha negócio de concurso também, né, ultimamente vinha tendo mais concurso. coisas de concurso, tal, já dobrava aquela merda, botava ali, lia o resto, quando terminava, botava embaixo também, né? Mas ele voltou agora também, né? Ele Voltou tá, ele tá com o Instagram também, né? Tá com até há uma. pouco tempo, só virtualmente. É um site, Jornal do Continua Esporte. Rosinha, mantiveram a questão do Sim. Rosa, né? Quando tinha Jornal dos Esportes, eu lia, tá? Mas eu não sei, eu tinha a impressão de que tecnicamente não era muito bem feito, tinha muitos erros de impressão, entendeu? Né? Sim. Pelo menos na fase que eu peguei já, né? Final da década de É, 70, década de 80 ali e concordo. tal. Eu acho que, enfim, mas tinha gente, pô, Nelsinho Rodrigues, né? Escreveu Sim, pro JS há muito tempo, trabalhava lá, ele pegava a nossa amiga Crica Rodrigues e levava pro Maraca enquanto estava trabalhando, depois ia para a redação, saía mais cedo. Então tem uma história marcante, né? Foi um jornal antes da gente sequer nascer. Ele era um jornal, cara, que era o jornal, né, sabe, de sim, futebol, de sim. esportes, de outros eventos importantes para a cidade que Mário Filho animava, né? Mas, sei lá, aquelas coisas assim, quando o Fluminense ganhava, quando tinha algum evento mais importante assim de futebol, Copa, que a gente consumia tudo, os adictos, como a gente fala no começo do programa, né? Aí eu comprava, porque ele era meio que um, digamos assim, um Sport TV impresso, porque era só futebol, só futebol. O Globo não Exatamente. era só futebol, tinha um caderno de futebol, mas não tinha só futebol, nem o JB. Quando o Vasco ganhou em 82, o Campeonato Carioca, eu comprei tudo, cara. Comprei o Globo, comprei o Jornal do Brasil, comprei o Jornal dos Esportes, Última Hora, comprei Quando foi isso? em 82. Ah, O tá. Vasco foi campeão carioca, tava Não, naquele jejum, também, né? Desde sim. 77, aquela série de vice, que começou aquela palhaçada de vice-campeonato ali e tal. E aí, em 82, que foi o triangular, né? Vasco, Flamengo e América.
Madrugava-se para ir para a banca e comprar tudo fresquinho, né? Para poder. Exatamente, para guardar e tal, mal sabendo que estaríamos hoje na era digital, né? Porra, se eu soubesse, Sim. eu não teria guardado tanto papel assim, porra. Não, mas é isso, né? Não sei se na tua memória tem algum livro marcante também de futebol nesse período aí de formação. Depois que eu comecei já final da década de 90, começando nos anos 2000, foi que eu comecei a ler mais livros de futebol. E aí, Uhum. desses livros, A Estrela Solitária, né, do Rui Castro, que é a biografia do Garrincha, para mim Sim, é extremamente marcante, assim, é um livro bem legal, estou até olhando para ele aqui agora. Além do Estrela Solitária, os livros do Nelson Rodrigues, né, das crônicas de Nelson Rodrigues, eu tenho a obra completa dele aqui, né, principalmente sim. depois, eu já lia Nelson Rodrigues depois, mas quando eu comecei a fazer teatro, estudar teatro e tal, eu me apaixonei mesmo pelo Nelson Rodrigues. E aí, na leva de ler tudo, as peças e os romances e as crônicas todas, tal, os livros sobre futebol, né? A Sombra das Chuteiras Imortais, né? Enfim, A Pátria É. de Chuteiras, que são livros de crônica e tal. Acho que tem um terceiro também, não me lembro agora. Dessa época, assim, a gente, claro, já estava começando a ler aquela coisa da coleção Vagalume, né? Livros de Isso. mistério, mas não necessariamente tinha futebol nesse meio que a gente vai consumir um pouco depois, eu acho, com esses mestres, né? Nelson, João Saldanha, os que você falou aí, esses títulos que você falou, e depois o Rui Castro, já bem depois, né? Mas eu lembro, assim, uma coisa que marcou muito um livro de um cara chamado Solange Bibas, que é um escritor paraense, né? Não sei nem se ele está vivo ainda, que era As Copas que Ninguém Viu, Histórias e Bastidores, Hum, que isso eu já tinha antes da Copa de 82, então era uma expectativa pela Copa de 82, né? Com a sim. grande expectativa de ser campeão. E, claro, o memorável, inimitável e mítico Gênio do Crime, que era sobre futebol, não exatamente sobre futebol, mas que tinha o futebol como Sim. um pilar ali, né, central na temática de mistério, que era o livro, O Gênio do Crime, do J.C. É, Marinho da Silva. a gente pode também, não chega a ser livro, mas acho que os quadrinhos também influenciaram, Quadrinhos. né? Então, acho que o Pelezinho. Dico, o E artilheiro. Dico Artilheiro, eu ia falar exatamente isso. Dico Artilheiro e Sim, Pelezinho, que a gente até no nosso perfil eu não me lembro se no Chinelinho Cash ou se no perfil da Ideias Visuais, onde a gente tem o perfil do Chinelinho Cash no Instagram, mas a gente publicou algumas histórias do Dico, o sim, Artilheiro, uma ou duas muito histórias legal. integrais lá, para quem quiser ver. Mas vamos partir para o final então agora, vamos eleger a bizarrice da semana. Cara, bizarrice, eu acho que é essa doideira aí, né? Que estão fazendo com o Vasco aí, né? De não poder ter a torcida e o estádio de São Januário tá interditado pelo Ministério Público com alegação escrota, na minha opinião, do entorno do estádio, que ali não pode ter jogo. Pelo amor de Deus, né, cara? Sim, alegação preconceituosa e infundada, porque eu vi outro dia, num levantamento, o Maracanã teve tantas ocorrências quanto São Januário esse ano, de Exatamente. Pô. tiroteios. E uma coisa que prejudica a galera lá do entorno, né, que trabalha, que vive de São Januário, que é a galera da Barreira, né, que trabalha ali, que vende coisas, como tem no Maracanã, como tem no Engenhão Ambulante, pessoas que estão lá. Inexplicável isso, inexplicável, bizarro e injusto, porque o Vasco, né? O Vasco já pagou já foi punido com 4 jogos. Eu não entendo por que É, não voltar, né, com os devidos cuidados a São Januário. Com todo o imbróglio que está tendo o Vasco, essa coisa do Maracanã com Fluminense e Flamengo, mas eu acho profundamente injusto a bizarro, justificativa bizarro. bizarro do MP é bizarra, é preconceituosa, inclusive, E preconceituosa. aí, essa semana, ontem, né? Estamos gravando na segunda, dia 4, ontem, dia 3, que o Vasco empatou com o Bahia lá em Salvador. A Uhum, galera se concentrou ali, tem várias imagens que saíram hoje nas foi. redes sociais aí, a galera se concentrou de forma intensa ali na rua Almério de Moura ali, que é a rua do portão principal de São Januário, lotou a Gente rua pra caramba. inteira. Foi. E eu acho que o Vasco deveria, se continuar essa palhaçada, essa babaquice, acho que o Vasco deveria responder dessa forma. Ah, não pode? Vamos botar um telão aqui que se dane. Eu acho que o Faz Vasco isso. deveria dar uma segunda resposta histórica. Acho que sim. E acho que a torcida já começou a fazer isso, né?
Depois desse passeio afetivo, chegou a hora da despedida. A memória edita, já dizia o poeta, mas algumas das páginas e imagens lembradas durante o programa simplesmente não podem ser deletadas. Semana que vem, excepcionalmente, não vamos gravar o Chinelinho Cast. A gente volta no dia 23 de setembro com mais uma edição. Até lá, então! Chinelinho